Olá, Paty, bem-vinda, tudo bem? Olá, Carol, tudo bom? Tudo jóia. Paty, você que é uma especialista, uma aromaterapeuta, que está super envolvida aí do outro lado do mundo, com uma nova fase, né? É uma Paty diferente agora. Então, queria começar hoje o programa conversando contigo, entendendo um pouquinho de como essa versão da Paty hoje em Singapura, ela começou e como isso pode, através do nosso bate-papo hoje, inspirar tantas mulheres, fortalecer tantas mulheres, já que a gente recém passou o Dia da Mulher. Bem-vinda novamente e vamos então começar esse grande bate-papo. Obrigada, Carol, obrigada pelo convite. Eu sou uma apaixonada pela aromaterapia, tanto que fiz a transição de carreira há 6 anos atrás. Vir para Singapura representou um grande desafio, porque, como você sabe, né, a gente está num fuso trocado. Aqui é de noite, aqui a gente está 10 horas da noite, diferente, na verdade 9. Então, eu acho que o principal aprendizado que a Ásia me trouxe foi a gente aprender a dar não, a gente aprender a priorizar o que faz bem para a gente. E eu percebi que o meu tempo aqui sendo curto, eu precisaria focar no que realmente fazia sentido para mim, no que realmente estava dentro do meu porquê. E o meu porquê com a aromaterapia é ajudar as pessoas. Assim como a aromaterapia, alguns anos atrás, entrou na minha vida com meu filho e resolveu um momento muito complicado. O meu filho ficava doente quando ia para a escola, eu vivi uma depressão pós-parto e a aromaterapia entrou e foi organizando tudo, foi organizando a nossa casa, foi organizando a nossa família. Eu quero poder fazer o mesmo por outras mulheres. Isso, Então, hoje, Paty, a gente está falando, hoje a gente está em 2026, há quantos anos tem o João hoje? o João tem 7. Isso aconteceu quando o João tinha 9 meses. Foi em junho de 19. No Ele Brasil. começou foi no Brasil. Eu sou carioca, mas a gente morava em Santos. Meu marido também não é de Santos. A gente foi para lá por uma oportunidade profissional. E a gente colocou ele na escola cedo, por razões óbvias, né? Porque eu queria voltar a trabalhar e aquele momento tinha sido um momento bem desafiador. Eu tive uma depressão. O que teve a minha gravidez de ser perfeita, o meu pós-parto foi bem complicado. E a gente colocou ele na escolinha bem cedo. E essa época do ano era junho, quando em Santos as temperaturas ficam frias e variam. Então, ele ia uma semana para a escola e uma semana em casa. Eu sempre fui adepta da medicina. O pessoal chama de medicina alternativa, eu não chamo. Eu chamo na medicina milenar da gente, né? Eu sempre gostei da homeopatia, do fitoterápico, mas isso não estava resolvendo. E naquela época, a minha doula, que estava fazendo acupuntura em mim, me apresentou a aromaterapia. Eu saí do consultório dela, já fui procurar e comecei a usar. E entrou na minha vida organizando. Meu filho ficou bem, ele não ficou mais doente, a imunidade dele melhorou, a questão respiratória também se resolveu. Em paralelo, eu comecei a resolver as minhas questões. O meu poder pessoal, a minha depressão, a minha libido. Isso tudo os olhos chegaram e ajudaram. Então eu percebi naquilo ali uma resposta para muitas mulheres que de repente estavam num momento muito complicado, precisando de ajuda, uma ajuda que você não tem o efeito colateral do medicamento e que não conhecem também. Então, um ano depois, eu passei 1 ano usando para minha família. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Durante 1 ano o teste fomos nós. Então a gente usou durante o ano para todo mundo. Eu vi a coisa toda funcionando. Naquele momento a gente teve a pandemia, o lockdown, março do ano seguinte. E bem nessa época eu fui convidada para um projeto uma consultoria. Eu sou analista de sistemas, eu sou analista de geoprocessamento na minha área anterior. E quando eu fui convidada, eu falei, não vai acontecer, vai começar um lockdown, não vai acontecer. Como aquelas coisas que o universo traz pra gente, né? Aconteceu. Então, era meu marido trabalhando de dia em casa no home office, eu trabalhando na consultoria à noite, uma criança na época de 1 ano e meio na sala, pulando num pula-pula, porque a gente botou pula-pula, piscina de bolinha. O que fazia? A gente não tinha ajuda, não podia ter ajudante naquele momento. Nossas famílias, a gente tinha muito receio de trazer de um lugar de outro. Então, naquele momento, eu comecei a usar óleo para foco. Eu comecei a usar óleo para foco, é um dos óleos que eu mais amo, é o Motivate, é um mix que fala de foco e de coragem. E, de repente, eu retomei o meu poder pessoal e me envolvi naquela consultoria que rendeu por alguns anos. Até ano passado, um amigo que me convidou novamente, eu falei, não, eu me encontrei, o meu tempo não cabe mais das duas coisas. E quando eu vi aquilo funcionar, eu falei, isso aqui é um negócio muito mágico, eu vou começar a estudar.
E aí foi interessante que eu fazia consultoria, né? Trabalhava na consultoria mais ou menos até entre 7 da noite e meia-noite, e de meia-noite a uma, todos os dias eu fazia aula. Foi o meu combinado comigo, sabe? Eu falei, não, se eu quero aprender essa coisa, não tem outro horário, é agora. E aí eu comecei meu primeiro curso. E depois eu fui, primeiro, segundo, terceiro, percebi que eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito que se as nossas emoções estão equilibradas, a nossa saúde vai muito melhor. Então eu me especializei na psicodramaterapia e foi uma paixão que eu Então, trouxe para a vida. em paralelo com a tua outra carreira, com a carreira anterior, em paralelo, tu começou a estudar, a usar isso dentro da família, a sentir o resultado e foi se aprofundando. Eu te pergunto assim, por quê? Eu te conheço há alguns anos, né? A gente já tem uma conexão digital de alguns anos. E era uma parte totalmente acelerada. A parte era explorar empátia, a parte para onde, né? Sempre aquela coisa muito acelerada e de repente a vida te traz uma nova situação, uma dor, uma depressão, que te faz olhar para dentro, olhar para si, olhar para a família, olhar o que faz sentido. Essa fase de estudo, eu gosto de te interrompendo um pouquinho, eu gosto de pontuar, porque essa fase de estudo tem muita gente que fala assim para mim, e deve falar para você também, mas como? Como é que você fez essa mágica, fez isso dar certo? Que horas? Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Quando a gente se conecta e a gente acredita naquilo, e a gente vê aquilo funcionando, a gente encontra tempo, disposição. Claro que tem dias de cansaço, tem dias mais desafiadores, né? Mas a gente, quando a gente tem aquilo e a gente entende que aquilo ali é o que funciona, o que a gente acredita, é o que faz a gente levantar da cama todos os dias, a vida fica diferente. Como a Carol um dia, né, trouxe para mim, Ikigai. É isso, quando você encontra uma coisa que te pisca os olhos, que você fala, nossa, eu amo fazer isso. E eu sempre fui muito apaixonada pelas terapias alternativas. Eu sempre fui uma usuária dessas terapias, né? Reiki, é, nossa, me fugiu Teta Healing. Eu sempre gostei. Sim, sim, aham. Então, naquele momento, eu falei: isso aqui é um caminho, é o meu caminho, é o caminho do que eu acredito. Sim, Eu, não, eu sempre tive muito reação colateral ao medicamento. E, de repente, eu conheço uma coisa que não só não tem o efeito colateral, como tem o benefício colateral. O óleo, ele sempre tem um aspecto físico e emocional. Então, quando eu uso uma lavanda, por exemplo, hoje, para falar com você, um dos óleos que eu usei aqui foi a lavanda. A lavanda, ao mesmo tempo que é um óleo que acalma, ela é um óleo que fala da nossa expressão, que fala do nosso poder de se expressar. É um óleo que a gente usa muito em apresentação aqui na garganta, junto com outro que fala da gente colocar em palavras o que a gente quer falar de forma clara. Então, o óleo ele chegou para mim como algo que faz muito sentido e que eu percebia que fazia sentido também. Para que eu estou aqui? Quando eu vim para cá, algumas pessoas falavam, mas nossa, é tão complicado você estar aqui e trabalhando, o fuso contrário. E aí eu respondia, eu tenho um porquê muito claro. Na hora que efetivamente, a gente faz uma coisa que a gente acredita, você quer fazer. Você não, eu falo, eu não posso. Como um dia desse, uma amiga estava aqui com dor, não sei o que, eu falei, não, eu vou preparar um óleo para você. Preparei uma sinergia para ela. Ela falou assim, Paty, tirou com a mão. Eu falei, é isso, é sobre isso, é saber que eu faço a diferença na vida das pessoas. Que eu posso deixar, e eu sempre gosto de usar essa frase, né? Deixar o caminho mais leve. sim, Então, sim, justamente, porque, e aí é tão engraçado isso, porque a vida vai te conduzindo, né? Essa questão de fazer essa mudança toda e essa transição de carreira antes de você ir para o berço das medicinas holísticas, a medicina tradicional chinesa, enfim, né? É um desafio, ao mesmo tempo, isso te traz de volta um propósito. Como é isso hoje, você em Singapura? agora, a gente está aqui já tem um ano, né? Agora, porque quando a gente chega, e eu estava conversando isso com uma pessoa que acabou de chegar, eu acho que um grande problema quando a gente faz uma mudança dessa é que a gente quer trazer a Patrícia de lá para cá com a mesma demanda, as mesmas coisas. Tá errado. Na verdade, assim, a gente deveria. Eu vou chegar aqui, eu vou viver esse lugar, eu vou me ambientar para eu ficar bem e para eu poder organizar minha família. E aí eu vou ver o que cabe. Porque na hora que você vem com todo um pacote de um outro país, você não se permite entrar aqui e fluir aqui. Fluir aqui no sentido de que
possibilidade de ter nesse lugar? E aí você percebe que a medicina tradicional chinesa aqui tem em todos os lugares. Você percebe que aqui do lado eu tenho, do lado, porque embora eu vá falar e parece que é longe, não é. Tailândia está aqui do lado, Bali está aqui do lado, que são lugares que têm terapias incríveis, que eu posso ir, fazer um treinamento, voltar, aplicar nas minhas clientes. Onde, se por um lado eu tenho fuso trocado para atender, isso realmente é um desafio para mim, porque eu tenho uma pouca sobreposição pela manhã e pela noite, eu tenho um dia que eu posso estudar. Então, assim, eu estou estudando 3 cursos diferentes que eu vim do Brasil com eles e que no dia a dia não dava. Então, você consegue ampliar o meu repertório. Ampliar por quê? Porque eu quero ajudar as mulheres. Eu quero ajudar as mulheres de forma mais efetiva nas suas dores físicas, emocionais. Então, quanto mais eu tiver ferramentas, melhor eu consigo conduzir esse atendimento. E esse tem sido o meu objetivo aqui. Como que eu posso servir melhor as pessoas, as mulheres principalmente? Então, porque assim, aí a gente falando, pegando lá pegando a linha do tempo, né? A gente então pensou lá na tua história com o João, com a depressão pós-parto, você usou por um ano, começou a estudar, foi se aprimorando e, opa, isso está dando certo, está me fazendo bem, estou usando o aroma de foco, sentiu que aquilo ali te estabeleceu, te deu uma força para seguir em frente, tudo mais. Aí, há quantos anos vocês foram para Singapura? A gente ficou no Brasil ainda há alguns anos. A gente veio para cá no passado. Então, a Ah, gente passou 6 anos em Singapura usando os olhos. Em ah, Singapura, não, no Brasil. mas, Desculpa. A gente está aqui tem um ano. mas houve uma fase que você se envolveu profissionalmente aí na terapia aqui no Brasil, né? Numa- Isso, no Brasil, a empresa, os óleos essenciais que eu uso são os da Doterra, no Brasil. Por quê? Porque são os melhores óleos essenciais. A empresa tem uma preocupação muito grande com o óleo essencial que ela entrega. Porque cada planta vem de um lugar, a forma de destilação, tem toda uma preocupação com o óleo que faz com que ele seja um óleo que tem um poder terapêutico muito grande. Então, eu comecei a me envolver com um negócio. Eu fiz esse negócio, fazia muito evento, palestrei na Terra. É muito incrível. Eu acredito realmente na empresa. E é Porém, interessante, Paty, porque assim, rapidamente você teve posição de destaque dentro da Terra, né? Dando palestras e tudo mais. Uma pessoa que era usuário se tornou uma profissional dentro da marca, foi palestrar, foi conduzir outros profissionais em curto espaço de tempo, por ter visto na prática o quanto isso funciona, né? foi um período grande, né? Assim, digamos. Mas é porque eu acho que o grande diferencial o que acontece um pouco nesse mercado de óleos essenciais, né? Muitas pessoas acabam se envolvendo com o negócio pela possibilidade que ele traz de ganho. E É. não foi meu caso. Eu me envolvi pelo poder que eu vi dos olhos na minha vida, pelo quanto eu podia ajudar as pessoas. No segundo momento, eu falei, ok, eu queria um trabalho que, quando eu deixei de trabalhar na minha área anterior, eu trabalhava na empresa de óleo e gás, eu decidi que quando eu voltasse a trabalhar, eu não queria mais trabalhar com um horário fixo, eu queria estar perto do meu filho. Isso para mim era uma coisa muito importante. Eu queria acompanhar ele, poder levar na escola, eu queria ter um horário diferenciado. Quando eu vi a aromaterapia, eu vi essa flexibilidade de poder viajar. A gente se conhece por causa do blog de viagem, lá vai a Paty. Eu queria poder viajar e levar o meu trabalho comigo. Então, o trabalho na Terra se encaixava muito com isso. Porém, no ano passado, quando a gente veio para cá, com esse fuso diferente, não dá tempo para tudo. Não dá tempo para você conduzir o negócio e, ao mesmo tempo, atender bem as clientes. Então, você acaba focando aonde que me completa. Onde me completa mais, com certeza, é em poder ajudar, é em poder dar um bom atendimento. E aí Porque senão vira só um vender óleo e nunca foi o meu negócio esse. E aí eu te vejo como uma nova fase, né? Foi lá, usou, estudou, se aprimorou, entrou numa grande empresa, na maior empresa de aromaterapia no mundo, foi para o berço das terapias, né? Fez essa transição, essa grande virada de chave para mim, ela é incrível, porque eu sempre te falo isso quando a gente tinha as reuniões, que você está onde tudo nasceu, onde tudo, né, começou por aí. E uma das
frases que você falou esses dias e que ficou muito para mim, alguém massageando a mão, porque é uma tradição, né? É muito dentro do Ikigai deles, né? O que eles acreditam, é uma medicina que vem em paralelo com a nossa medicina aqui. Em qualquer esquina aqui, você vai ter um local de massagem. Qualquer esquina. Tem lá um lugarzinho que você paga e tem massagem nas mãos, massagem no corpo, reflexologia. Ao mesmo tempo que tem vários, mas quando eu falo vários, gente, é um número gigante. Eu vou retomar o blog, a gente já conversou sobre isso de viagem, e vou mostrar isso para as pessoas, porque falando parece um exagero. Não, toda esquina eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lugares de medicina tradicional chinesa, acupuntura. Por quê? Porque é assim que eles usam. Eles usam muito chá. Eles efetivamente se preocupam muito com o corpo, muito com o que eles se alimentam. Eles se preocupam muito com a medicina deles. Assim, eles são muito da medicina antiga, que é o que eu acredito. É uma coisa impressionante. E você sabe, né, Carol? Eu gosto, sempre gostei muito e um dos cursos que eu estou fazendo é de tarô, do tarô. E quando eu vim para cá, eu tenho uma grande amiga que é baiana e ela abriu o tarô para mim. E eu falei, como que vai ser essa transição e o meu trabalho? E ela olhou muito claramente e falou assim, você está indo para um lugar onde você vai mudar muito seu ponto de vista. Eu falei, não, mas ela, você vai mudar muito, você vai ver que você pode ajudar muito melhor, que você está indo para um lugar onde você vai ter muitas outras ferramentas e você vai acabar fazendo escolhas. E eu percebo que isso está acontecendo, porque você Naturalmente, precisa. naturalmente as coisas vão sendo conduzidas, tudo universo conspirando, mas eu percebo muito vendo de fora, você já conduzindo mulheres, as brasileiras que estão aqui no Brasil através do teu atendimento online, você conduz essas mulheres através de várias terapias que você vem se aprofundando aí em Singapura e na região para esses atendimentos, né? Então não é mais só a venda de um óleo, e sim atendimento terapêutico com várias terapias, onde você envolve também a aromaterapia, porque foi onde tudo começou e é uma terapia que funciona muito bem, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E as brasileiras que residem em Singapura, como vocês se organizam aí? Vocês se conhecem? A gente tem uma comunidade grande, a gente tem uma comunidade grande e a gente tem uma comunidade grande nas empresas que estão aqui, são algumas empresas que estão, porque a gente tem grupos no WhatsApp, a gente se conhece. Algumas delas desse ano já viraram minhas amigas e algumas, eu diria muitas delas, eu já contagiei com os olhos. Outras conheci, algumas conheciam, outras não conheciam, outras se apaixonaram. Eu tenho uma amiga que é vizinha aqui, que ela no dia desse falou, meu filho tá com a garganta ruim, o que eu faço? Eu falei, vem cá que eu vou fazer uma coisa para ele. Na mesma hora, eu preparei um blend de óleos para ele, no dia seguinte ela parte. É impressionante como é rápido. E você estava falando sobre como a coisa vai se conduzindo, né, do fluxo. Cada planta, ela tem um aspecto físico e emocional. E tem uma planta que é o cipreste, que é a planta do luto. Tem muito em cemitério. Mas que, ao mesmo tempo, ela é a planta do fluxo. Que ela fala muito de seguir o fluxo. É você não tentar segurar nada. É você simplesmente se deixar ser conduzido. E foi um óleo que eu usei muito dos últimos meses. Porque você, de repente, fica ali tentando travar as coisas e fazer do seu jeito. E aí tem uma hora que você fala assim, não está funcionando do meu jeito. Porque com uma criança pequena, uma mudança tão grande, você que tem a tua história na aviação, você sabe o quanto a Ásia é diferente do nosso país. Para uma criança chegar, uma criança que tinha um inglês pequeno, ele estudava na escola bilíngue, mas estava começando a estudar, assim, ele estava no prep, que é o antes do primeiro ano, então uma coisa para eles era o toque. Como é que eles queriam conversar com as crianças? Tocando. Aqui eles não tocam. Eu fui chamada para o professor, olha, você pede para o seu filho, ele não pode tocar. Como que você explica para uma criança de 6 anos que você não pode chamar um amiguinho para tocar, você não pode brincar de pega-pega? Então, você ajustar a comida, você ajustar a escola. A escola aqui começa 8h20 da manhã e as escolas aqui são longe. Então, meu filho que acordava 8 horas, chegava na escola 10, ele passou a acordar às 6h30 e chegar na escola às 8h30. Então, assim, são muitos aspectos para para uma mudança de vida desse tamanho. E aí, uma hora você fala assim, e foi o que aconteceu no ano passado, né? Eu tô querendo dar conta disso aqui tudo, mas o que me fez começar foi eu poder estar perto do meu filho. E o meu filho uma hora virou para mim e falou assim, mãe, você nunca me coloca para dormir. Porque todo dia à noite eu tinha reunião. E é o horário
porque era de manhã no Brasil. Então você fala, isso tá sendo bom, e por outro lado, eu não tinha tempo suficiente para ajudar as minhas clientes. Por quê? Porque eu tinha que fazer reunião com as outras pessoas do negócio. Então, você tem que, às vezes, você dar um passo para trás, na verdade, significa você dar um passo para frente, 2 passos para frente, no que você acredita, no que faz sentido para você. Eu acredito também, assim, um passo para trás, às vezes, ele é um salto para frente que a gente não consegue dimensionar o tamanho desse salto, né? E agora te vendo nessa nova fase, você trazendo a aromaterapia, envolvendo as terapias as quais você está estudando em Singapura e criando o seu método, criando sua forma, né, de trazer de uma forma leve, uma vida leve para as mulheres, seja as mulheres aqui no Brasil de forma online, sejam as brasileiras de Singapura, acho que é o que faz sentido para você, né? É o que faz meu olho brilhar. Eu brinco assim, quando alguém vira para mim assim e fala, nossa, isso funcionou, eu falo, claro que sim. Esse é o meu trabalho. E isso me preenche. Quando a gente faz o que preenche a gente, não tem tarde, não tem sábado, domingo, não tem. Você está fazendo porque aquilo ali é o que você acredita. Com certeza. Eu estou, assim, ó, super feliz, porque o nosso bate-papo voou alto e voou rápido, né? O nosso voo foi muito rápido hoje. A gente já está aqui quase no encerramento do programa, mas eu queria compartilhar com o pessoal que está em casa que a gente tem uma grande novidade agora no Voando Alto. Nós temos aí o lançamento de um quadro da Paty Amarante, a Paty Essential, que ela vai trazer pílulas, dicas rápidas de como a aromaterapia e as terapias alternativas elas podem melhorar o nosso dia a dia, contribuir no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, né, Paty? Fala um pouquinho para gente sobre como vai ser o quadro, dá um spoiler para gente que na próxima semana a gente já tem o quadro no ar. A ideia desse quadro é trazer para as pessoas é, pequenas coisas onde a aromaterapia pode usar, pequenas e grandes, tá? A gente está falando que a gente pode ter autoconfiança, que a gente pode estar falando de TPM, a gente está falando de dor de cabeça. A aromaterapia, ela entra para todos esses aspectos físicos e emocionais, e o mais legal a gente não trata só uma coisa, porque às vezes a gente fala assim, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Mas essa dor de cabeça é do quê? Você dormiu bem? O seu fígado está funcionando direito? Essa dor de cabeça é tensional? Então, o que eu acho incrível da aromaterapia é que a gente não trata a pontinha do iceberg, a gente trata o ser humano como um todo. A gente resolve as questões que estão ali por baixo, fazendo aquela questão física aparecer. Então, a ideia desse quadro é, de forma rápida, trazer para as pessoas que de repente têm um problema gástrico, nossa, isso pode me ajudar? E aí a pessoa quer fazer uma consulta comigo, a gente faz isso online, e sim, eu tenho uma pessoa no Brasil que faz o envio das sinergias, e não tem problema, tanto aqui, tanto no Brasil quanto aqui em Singapura, a gente consegue ajudar essas pessoas. Perfeito. Então, gente, se você gostou do nosso bate-papo, acompanhe a Paty nas redes sociais. A gente vai deixar para vocês a rede social da Paty aqui. Na próxima semana já tem o quadro com a gente durante o Voando Alto, então vocês vão assistir bastante os quadros. A gente tem nas reprises também. Então vai ser muito interessante, muito legal. Bem-vinda à família do Voando Alto. Obrigada, Vai ser um prazer obrigada. conosco todos os programas, todos os episódios. E é isso, gente. A gente vai se despedindo por aqui. Um beijo grande, Paty. Fique com Deus. E até o próximo. Beijo, Carol. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Beijo, tchau, tchau. E tchau, tchau.